Muito bem, meus amigos, vamos lá, iniciando o nosso trabalho de hoje. O livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia do Chico. Nós estamos na primeira parte, psicologia, é o item que nós estamos abordando, e vamos trabalhar a partir da questão número 47. Só lembrando que nós estudamos na questão em especial número 46, que os nossos amigos perguntam a Emmanuel como podemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias no fenômeno mental. Então, na ocasião, nós analisamos, bom dia, Andréa, nós analisamos que a busca pela sede das nossas ideias, dos pensamentos e de tudo aquilo que envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos. Bom dia, Marion. Tudo que envolve emoções e sentimentos, as nossas ciências atuais, em especial a neurociência, ela pesquisa sobre de que modo que o nosso cérebro funciona e o resultado, o efeito das suas produções. Então, para as neurociências, embora ainda enigmática, a sede da inteligência e de tudo aquilo que resulta da inteligência ainda se torna para nós um grande mistério, um grande desafio. Então, muitas vezes podemos, através de exames de imagens, por exemplo, localizar as regiões do cérebro onde determinado tipo de efeito acaba sendo provocado, como é o caso, por exemplo, do raciocínio, de emoções que são provocadas. Eu me recordo de uma pesquisa que foi feita, que algumas pessoas, pessoas que participavam desse experimento, eles eram submetidos a exame de imagem e eles estavam dentro de um equipamento de ressonância magnética ou tomografia, não me recordo, e eles tinham diante deles um vídeo, e esse vídeo produzia algumas imagens diversas, por exemplo, uma flor, um pôr do sol, um filhote de animal, um cachorrinho, por exemplo, mas ao mesmo tempo mostrava uma cena de guerra, mostrava um cadáver, para ver que tipo de emoção aquilo gerava. E é bem interessante que algumas pessoas mais sensíveis, vendo, por exemplo, um inseto, mostrando, por exemplo, uma mulher que tem medo de barata e mostra uma barata, o cérebro dela reagia. Uma pessoa que tinha aquela sensibilidade a uma imagem de um cadáver em decomposição, por exemplo, essa sensação, então provocava esse tipo de efeito. Então eles localizavam no cérebro aquilo que era prazeroso e aquilo que não era. Da mesma forma que pessoas que estavam elaborando textos, que tinham que raciocinar, fazer cálculos, uma determinada região do cérebro acabava sendo mais estimulada, ou ativada, a melhor palavra, para que aquela reação, aquele resultado fosse produzido. Então nós vamos percebendo que esse mapeamento, ele é de certa forma acessível para a nossa ciência terrena, procurando no nosso cérebro, esse órgão tão essencial para nós, mostrando as regiões onde cada tipo de comportamento nosso está localizado. Mas ainda não se sabe como isso é gerado. Então, como foi colocado para nós aqui, quando foi perguntado nessa 46, como podemos compreender os chamados complexos ou associações de ideias, a resposta foi de Emmanuel. Sabemos que as associações de ideias não têm causa nas células nervosas, constituindo antes ações espontâneas do espírito dentro do vasto mecanismo circunstancial. Essas ações, oriundas do seu esforço incessante
projetadas através do cérebro mental, que não é mais que um instrumento passivo. Então, segundo a visão que a doutrina espírita nos traz, e nós falamos isso a partir dos ensinamentos das orientações dos espíritos, nós vemos então que o nosso cérebro, embora ele demonstre essas atividades que resultam no nosso comportamento de um modo geral, ele é apenas ali um instrumento de manifestação daquilo que o princípio inteligente gera. Porém, esse princípio inteligente não é ainda reconhecido pelas nossas ciências, exatamente por não ser ainda um elemento palpável para ser estudado, para ser explorado. Como nós já conversamos, né, ele continua ainda sendo classificado dentro do campo da fé, e não no campo da realidade. E sendo um elemento imaterial, ele não pode ser analisado materialmente pelas nossas ciências, que têm uma visão material do ser humano, né? Então, na questão 47, que é a primeira que a gente vai estudar hoje, é perguntado, dando sequência, né? Por isso que eu fiz esse retorno para 46, porque essa 47 ela é uma sequência desse raciocínio. Então, por que relativamente ao estudo dos processos mentais se encontram divididos do campo da opinião os psicologistas do mundo? Né? Lembrando que psicologista, psicólogo, uma questão apenas de mudança de palavras de acordo com cada época, né? Assim como espíritas, espiritistas, né? E outros termos que são usados dentro de algumas áreas, algumas profissões, algumas áreas de pesquisa. Então, por que se encontram ainda divididos no campo da opinião os psicologistas, né? Dudu colocou, né, o que a ciência quer que mostre sobre o princípio inteligente, né? O que ela precisa é de um elemento que seja positivo, um elemento que seja palpável, um elemento que possa ser explorado e estudado pelas nossas, pelo seu campo de pesquisa. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre uma manifestação inteligente de um indivíduo, e reconhecendo que o cérebro é o centro da inteligência, ele vai ficar focado ali. Se nós falarmos que o espírito é o elemento inteligente, então a pergunta é, como nós podemos comprovar a existência do espírito? Então nós temos dois pontos importantes, né? Quando nós falamos a respeito das neurociências, né? Exatamente, né? Então a gente tem que fazer essa união, essa conexão entre aquilo que a ciência terrena analisa com aquilo que o conhecimento espiritual oferece. Então, como ainda nós estamos presos dentro desse ambiente em que a matéria prevalece para todos nós, então, e a parte espiritual ela é ainda um campo de domínio das religiões, e ciência e religião acabaram se dividindo no decorrer da história, então não é possível para nós hoje, pelo menos ainda, porque a ciência está ainda focada em todas as descobertas relativas ao organismo humano, à matéria orgânica, à biologia humana, né? Então, quando nós falamos sobre a parte do espírito em si, ele precisa primeiro ser reconhecido, e para isso a nossa ciência precisa desenvolver métodos, precisa desenvolver equipamentos e técnicas para poder reconhecer a existência desse elemento espiritual. Para nós hoje a gente vai dizer isso é impossível de acontecer, mas a gente vai lembrar que a ciência ela vai evoluindo com o passar do tempo, não apenas dentro da sua tecnologia, mas a partir até do seu campo de estudo. Então, enquanto nós estamos explorando exaustivamente, até ali o máximo que nós pudermos, o campo de pesquisa da biologia, a parte do espírito ainda não é do nosso interesse. Eu cheguei até a trazer no nosso encontro passado uma visão a respeito do porquê que as nossas ciências hoje não estudam os fenômenos relativos ao espírito, porque são muitos enigmas que nós temos hoje, né? Chegamos a falar, por exemplo, sobre mediunidade, falamos sobre experiências de quase morte, falamos sobre projeção astral, falamos sobre pré-cognição, falamos sobre aquilo que a parapsicologia estuda hoje, né, que é o caso, por exemplo, da telepatia, da telecinesia e dentre outros fenômenos que são bastante interessantes e até mesmo, por que não, a parte de aparições de espíritos, né, que ainda se encontram no campo das lendas urbanas e fazem parte ali da essência dos filmes de terror hoje. Eles são relatos que as pessoas trazem como sendo algo muito concreto.
Porém, a ciência ainda não desenvolveu métodos para poder explorar esse campo, mas eu acho que muito mais do que método e muito mais do que tecnologia é o interesse. Porque para que possa desenvolver uma pesquisa dentro desse campo, primeiro, a gente depende muito de como essa pesquisa vai ser feita, e depois de quem vai investir nesse tipo de pesquisa. E nós percebemos que isso hoje não é de interesse das grandes organizações hoje que desenvolvem essas pesquisas, né? Simplesmente investir um recurso alto, que as pesquisas são caras, a gente sabe disso. Esses exames, laboratório, ambiente, o controle para tudo isso, quem vai patrocinar e tudo mais. Então, enquanto isso não deslancha, a gente já viu algumas pesquisas que foram feitas, né? No caso, por exemplo, a gente mencionou o doutor, tem que vir muitos desses Sérgio Philippes e também do doutor Alexander Moreira Almeida, que são dois grandes pesquisadores, enquanto o doutor Sérgio Philippe faz uma pesquisa voltada para essa parte da neurociência, o doutor Alexander Moreira Almeida faz mais na parte da mente. E sendo psiquiatra, ele estuda dentro desse campo. Então, só que são espíritas fazendo estudos de interesse do espiritismo. Agora, pegar, por exemplo, uma universidade, a gente já viu uma notícia que saiu há alguns anos a respeito da bioenergia, da prece, do passe, mas muito mais dentro do campo da mente, né? O que a prece produz na mente daquele paciente em termos de bem-estar. E não realmente como a prece pode conectar a mente de outras pessoas e de outras dimensões reconhecidas. Então há necessidade primeiro da gente construir, né? Dr. Paulo Frutuoso, que fala bastante sobre os fenômenos mediúnicos, especialmente fenômenos de materialização. Então a gente vê que esses pesquisadores estão dentro do espiritismo, quer dizer, é algo que vai ser de dentro do espiritismo para fora, para que possa influenciar os demais campos de pesquisa e os outros grupos de pesquisa para poder estudar sobre tudo isso. Mas o interesse de fora para dentro já não entra. A parte da reencarnação, por exemplo, que nós temos, que é feito especialmente na Índia, algumas pesquisas nos Estados Unidos, na Holanda, né, que tem aquela parceria com o NUPS, lá de Juiz de Fora. Então tudo isso faz parte primeiro essa construção. Tem que construir essa base de entendimento e de interesse para depois investir em pesquisa. Nós não vamos pegar hoje, por exemplo, né, o que se pesquisa hoje sobre vida fora do nosso planeta. Simplesmente temos ali algumas sondas que são levadas e tal. É algo mais palpável, por incrível que pareça, para as nossas ciências hoje, procurar vida fora do nosso planeta do que procurar a vida além da morte física, né? Porque exatamente, como eu falei para vocês, essa é uma opinião que eu tenho, que esse ranço que existe entre ciência e religião, que infelizmente, né, aconteceu já há muitos séculos, e isso vem se desenrolando desde então, fez com que a ciência não tivesse qualquer interesse por aquilo que as religiões oferecem, que é exatamente a vida no mundo espiritual e tudo mais, né? Então, nós temos hoje, então assim, eu não quero saber de religião. Religião é coisa de fé, cada um tem a sua, nem as religiões concordam entre si, né? Basta a gente perceber do porquê que nós temos esses tantos segmentos religiosos que trazem bases filosóficas e doutrinárias muito diferentes, inclusive combatendo entre si. Então, se nem as religiões se entendem a respeito dos seus dogmas, imaginemos por que a ciência vai se meter no meio dessa briga, né? Ainda mais porque eles estão discutindo elementos de fé. Fé depende de crença, né? Basta a gente lembrar, trazendo um pouco mais para o nosso mundo, que nem os espíritas concordam entre si entre aquilo que os espíritos trazem. Lembra que nós comentamos sobre colônias espirituais, sobre outras dimensões, etc, etc. Então, isso é algo que primeiro a gente tem que organizar bem para poder oferecer para a ciência o conhecimento do mundo espiritual de um modo muito sólido, com pesquisas sendo desenvolvidas, com teses sendo apresentadas, né, com resultados palpáveis, para que a ciência possa se debruçar sobre isso.
Então é algo que a gente vem construindo ainda, né? Mas a nossa ciência, tendo uma visão materialista, e mais uma vez isso não é algo negativo, porque a ciência estuda aquilo que é concreto para ela, né? Ela não estuda aquilo que é abstrato. Sendo concreto, o espírito tem que ser apresentado de um modo concreto também para que possa ser estudado. Do contrário, ele vai continuar sendo um elemento de fé, né? Basta a gente dizer, não, o espiritismo se comunica com o mundo espiritual. Aí vem irmãos de outras escolas religiosas dizendo que isso é coisa do demônio. Quer dizer, tudo aquilo que o espiritismo tenta fazer de um modo mais concreto, de um modo mais real dentro do seu raciocínio, ele acaba sendo depois encoberto pelas religiões dominantes hoje, né? A gente lembra que o censo saiu recentemente e mostra que os espíritas não apenas fazem parte de um grupo pequeno, como ele reduziu do último censo de 2010 para 2022. Ficou um grupo muito menor, quer dizer, diminuiu a quantidade de espíritas. Se o espiritismo tem exatamente esse objetivo, de levar esse conhecimento para o mundo, sobre o mundo espiritual, e ele vem encolhendo, quer dizer, a gente percebe que o trabalho vai ser muito mais árduo daqui para frente. Mas tudo acontece no seu tempo, né? Então, aos poucos a gente vai amadurecendo, vai expandindo um pouco mais o nosso entendimento sobre essa realidade, e a partir dali investindo em pesquisas para tornar essa realidade espiritual não como elemento de fé, mas como algo natural, algo que faz parte da natureza mesmo, né? Mas temos que ter paciência. Deixa eu ver aqui, tá? Então, esses livros que vão trazendo, Brás, essas ideias, é apenas no campo da filosofia, né? E filosofia a gente tem ali vários pensadores diferentes a esse respeito, né? Então, com paciência, as coisas vão acontecendo, né? O importante é que a gente vai perceber que essa reforma moral da humanidade, ela só vai acontecer quando nós tivermos convicção sobre a realidade do espírito. E para isso a nossa ciência tem que fazer parte, né? Não basta apenas a gente converter as pessoas em espíritas, né? É necessário que a nossa razão seja tocada de fato por aquilo que as nossas ciências podem trazer, né? Então, paciência, que tudo vai dar certo, mas infelizmente a gente tem um longo caminho ainda para percorrer. Mas estamos percorrendo, né? Questão 47, então. Obrigado pela participação dos amigos. Talvez, Braz, talvez ainda, né? A gente lembra que o nosso saudoso e querido Padre Quevedo, ele fazia, né, um combate a essa teoria, essa ideia da transcomunicação, né? Até falava sobre a ideia da realidade da transcomunicação, mas como sendo um fenômeno paranormal, não envolvendo espíritos, mas envolvendo ondas mentais, de pessoas encarnadas, de pessoas do mundo físico, né? E não do mundo espiritual. Então, a Sônia Rinaldi também é a mesma coisa, né? Que também trouxe as ideias dela, mas não foi nada que chamou a atenção das nossas ciências para isso. E hoje também a gente percebe que o campo de pesquisa, ele acaba sendo bastante tímido, né? Então, comparado, a gente chegou até a falar sobre isso, lá no começo do século XX, quantos pesquisadores se dedicavam a esses estudos, né? Então nós tivemos ali na Rússia, na Itália, na França e outros lugares do mundo em que eles se dedicavam de fato a essas pesquisas. Já não acontece mais. Basta pegar a própria história da transcomunicação instrumental, que a gente vai ver quem eram os pesquisadores e como essas pesquisas eram feitas. E de lá para cá nada foi feito, né? Simplesmente nós tivemos ali uma estagnação nessa parte da pesquisa, né? Foi na Suíça? Foi na Suíça, eu lembro que tinha um russo que estudava isso também. Mas enfim, a gente tem ainda esse trabalho todo de construção para chamar o interesse da ciência para estudar esse campo, né? Mas vamos lá. 47. Por que relativamente ao estudo dos processos mentais se encontram divididos no campo da opinião os psicologistas do mundo? Resposta de Emmanuel. Os psicologistas humanos que se encontram ainda distantes das verdades espirituais dividem-se tão só pelas manifestações do personalismo dentro das suas escolas, mesmo porque, analisando apenas os efeitos, não investigam as causas, perdendo-se na complicação das nomenclaturas científicas sem uma definição séria
e simples do campo mental, onde se sobrelevam as profundas realidades do espírito. Então Emmanuel, não é a primeira vez que ele menciona isso, nessa fogueira de vaidades, nessa briga de egos entre aqueles que estudavam esse campo da mente, e desde o passado, desde o século XIX, começando no século XX principalmente. Então, nós temos aqueles pesquisadores que trouxeram ali as primeiras correntes filosóficas, Só para a gente poder entender um pouco mais, fiz aqui uma pesquisa que diz assim para nós, que a divisão entre psicólogos reflete a complexidade dos processos mentais e a diversidade de abordagens teóricas e metodológicas na psicologia. A ciência reconhece que a mente humana envolve fenômenos cognitivos, emocionais e comportamentais que podem ser estudados por diferentes lentes. Então, por exemplo, entre as escolas de psicologia, a psicologia comportamental foca em comportamentos observáveis e condicionamento, no caso aqui baseada em Pavlov e Skinner. A psicanálise explora o inconsciente, e a gente lembra de Freud, de Jung e tudo mais. A psicologia cognitiva analisa processos como memória e atenção, baseada nesse caso na neurociência. A psicologia humanista enfatiza o crescimento pessoal, Roger e Maslow, e cada escola prioriza aspectos distintos da mente, levando a debate sobre métodos e interpretações. Além dessa parte das escolas de psicologia, neurociência novamente. A gente tem falado muito sobre isso, porque esse é o nome do campo de pesquisa relacionado com esse capítulo que nós estamos estudando. Porque todas as perguntas que foram feitas a Emmanuel tinham aquela relação. Por que os cientistas, por que os psicólogos não observam o espírito e focam apenas no cérebro? Então, a neurociência é o campo de pesquisa, Então, assim, avanços em neuroimagem mostram que processos mentais envolvem redes neurais complexas, mas não há consenso sobre como integrar dados biológicos com experiências subjetivas, como a consciência, o problema difícil da consciência, proposto por David Chalmers. Então, problema difícil, entre aspas, é exatamente o termo que é utilizado para falar sobre a consciência, como a ciência pode encontrar a origem, e não apenas a origem, mas toda a subjetividade da consciência. Subjetividade significa por que cada um de nós pensa de um jeito? Por que cada um de nós tem preferências diferentes? Por que cada um de nós segue esse ou aquele campo dentro da sua vida intelectual, emocional e tudo mais? Por que cada um se comporta de um jeito diferente? Então esse problema difícil que é colocado é exatamente aquilo que hoje, embora nós estudemos a anatomia e toda a fisiologia desse processo, encontrar por que as coisas são como são é o grande desafio na atualidade da neurociência. E além disso também, como se não bastasse, as escolas de psicologia, a neurociência, nós temos também fatores metodológicos, que cada um ali tem um método de pesquisa específica, principalmente dentro da psicologia, que é uma ciência humana. Nós temos as ciências exatas, nós temos as ciências biológicas e temos as ciências humanas. Essa é muito mais difícil, porque as ciências humanas dependem da observação, e não somente da observação, como aquilo vai ser observado, a partir de qual perspectiva. Basta lembrar, por exemplo, que aqui em cima nas escolas de psicologia, nós falamos em psicologia comportamental, psicanálise, psicologia cognitiva, psicologia humanista, porque cada um aqui está tentando fazer uma leitura do ser humano, do indivíduo, a partir de uma perspectiva, de um ponto de vista. Então esses fatores metodológicos também influenciam na forma como a nossa visão do ser humano vai se dividindo, vai se separando de acordo com cada ponto de vista. Então nesses fatores, a falta de uma teoria unificada
decorre da dificuldade em estudar fenômenos subjetivos com métodos objetivos. Então eu não posso usar o mesmo ponto de vista para analisar comportamentos diferentes que indivíduos têm pelo mundo afora. Além disso, a influência de vieses culturais, financiamento de pesquisas e paradigmas acadêmicos contribui para essa divisão. Né? Então, no caso aqui, enquanto Emmanuel fala de personalismo, né, naquela época, talvez porque realmente havia ali uma grande discussão, e nós falamos sobre isso, quando Darwin trouxe para nós a proposta da origem das espécies, quando ele apresentou aquela teoria do evolucionismo, ele não apenas encontrou concorrência com outros pesquisadores trazendo ali as suas teorias, como ele foi duramente combatido, criticado, seja pelas religiões da época, incluindo a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, da qual ele era seguidor, e também assim dos grupos de ciência que achavam um absurdo imaginar que o ser humano teria sido uma evolução dos primatas. E nessa época não era apenas um combate de teorias científicas, era de fato personalismo. Tanto que eles procuraram não apenas combater a ideia de Darwin, mas também ridicularizá-lo, através daquelas charges que eu comentei com vocês, mostrando o rosto de Darwin desenhado num corpo de macaco para poder ridicularizá-lo. Isso é personalismo puro. Então, naquela época, e talvez um pouco mais para frente, falar sobre essa parte de ciências humanas dependia realmente de um personalismo. Hoje não. Né? Hoje, como nós vimos, a gente chegou até a falar sobre isso também, que quando nós falamos em lato sensus, que significa um conhecimento amplo sobre uma determinada área, com o passar do tempo, esse conhecimento foi se desenvolvendo. E aí depois nós chegamos naquilo que hoje é chamado de stricto sensus, em que o conhecimento ele é muito mais focado agora num determinado ponto daquela área de pesquisa. Então, o conhecimento ele começou a se dividir em sub-áreas cada vez mais minuciosas. E por isso, então, quando nós falamos hoje sobre esses vários segmentos que vão estudando, essas várias linhas de raciocínio, de estudos, né, que vão estudando o ser humano a partir de perspectivas diferentes, nós já vemos que já não é mais uma questão de egos. Embora, claro, né, nós tenhamos ali cada um querendo puxar, né, o conhecimento mais assertivo para o seu lado, para o seu ponto de vista. Mas, na verdade, o ser humano hoje, sendo complexo como ele faz com que nós sejamos, então, subdivididos em áreas de pesquisa para analisar cada detalhe, cada viés do nosso comportamento. Então já não é simplesmente dizer que eu não concordo porque eu não concordo. Nós temos cada um pesquisando do seu lado. Tanto é assim que nós temos escolas que elas não entram em conflito simplesmente porque cada uma estuda um ponto de vista diferente. O outro estuda ali um comportamento, o outro estuda uma visão humanista, o outro estuda a parte cognitiva, como nós vimos. Então, diferentemente do que Emmanuel colocou anteriormente, hoje nós temos áreas de pesquisa, mas é claro que essas áreas de pesquisas continuam sendo influenciadas pelo personalismo. Porque cada um ali quer trazer o seu ponto de vista como sendo ali o ponto de vista absoluto, a grande descoberta. Né? Então isso infelizmente ainda acontece e vai acontecer, porque nós somos ainda seres humanos nessa fase ainda tão infantil, espiritualmente falando. Né? Muito bem, questão número 48 agora. O Espiritismo esclarecerá a psicologia quanto ao problema da sede da inteligência? Somente com a cooperação do Espiritismo poderá a ciência psicológica definir a sede da inteligência humana, não nos complexos nervosos ou glandulares do corpo perecível, mas do espírito imortal. O Brás tinha colocado aqui, Brás, eu deixei para comentar depois, você colocou que hoje é raro um psicólogo que não estuda o espírito. Eu já vejo o contrário, Brás, porque hoje nós estudamos, quando você fala sobre a fé, você fala de um elemento cultural que constitui um indivíduo. Então, por exemplo, nós aqui do Brasil temos um determinado tipo de comportamento influenciado pelo ambiente onde nós vivemos.
esse ambiente diz respeito a todos os elementos culturais, incluindo a parte religiosa, quando você fala do espírito. Se nós pegarmos alguém que mora no Japão, ele tem um comportamento diferente também pelos fatores culturais que influenciaram a sua personalidade, incluindo elementos espirituais. Então, quando se fala sobre espírito, nós estamos falando hoje, na verdade, a respeito de elementos de cultura, não de uma base real, concreta, para estudar o espírito. Né? A gente lembra, por exemplo, que o Dr. Sérgio Felipe ele falava bastante isso. Lá na Unispírito, que nós conversamos, né, a Angelina até trouxe para nós aqui o link lá da Universidade do Espírito, e na época, quando foi lançada, eu me lembro que foi uma grande divulgação que ele fez na mídia, né, principalmente ali na mídia espírita, em especial na época, a TV Mundo Maior, do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, ele lançou então a Unispírito na época. E a ideia, ele até comentava, né, mas a ideia era oferecer cursos de pós-graduação para diversas áreas, para medicina, para psicologia, para outras áreas, para estudar elementos que interessavam ao espiritismo. Interessavam no sentido assim de dizer que não estudar o espírito propriamente, porque a gente lembra sempre que para você estudar o espírito, você primeiro precisa provar que ele existe. E isso não aconteceu ainda. Então, no caso, ele lembrava que ele inclusive tinha dito que ele conseguiu fazer com que a cadeira, né, a matéria espiritualidade fosse incluída na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Mas quando você fala estudar espiritualidade, não é você estudar espiritismo, é você estudar o comportamento do indivíduo dentro do seu ambiente cultural, no seu conjunto de crenças. Então, espiritualidade diz respeito à forma como ele se relaciona com o ambiente onde ele vive a partir dos seus valores, o seu comportamento a partir do seu conjunto de crenças, de que modo que ele tem ali o seu bem-estar construído, ou aquele vazio existencial pela falta de um elemento de espiritualidade. Então a gente vê que não tem nada a ver com espírito. Então espiritualidade é uma coisa, falar de espiritismo é outra. Então, espiritualidade pode ser falado dentro do campo cultural, filosófico, antropológico, psicológico e tudo mais, mas não se pode falar sobre espírito. Então, isso é estudado, porque, no caso da psicologia, para estudar o comportamento do indivíduo, você precisa conhecê-lo. E para conhecê-lo, depende muito de saber do que ele acredita. O que ele acredita ser. Como ele se conecta com algo que dá a ele sustentação e equilíbrio. Então, por isso que sim, se estuda, mas não no sentido que o Espiritismo coloca como sendo o espírito um princípio inteligente. Né? Já recebi cirurgia espiritual sem corte aqui em minha casa, né? Apareceu. São fenômenos que são ali indícios que poderiam ser estudados, né? Mas aquelas curas miraculosas, né? Então, você tem ali milagres, você tem fenômenos, você tem aparições, você tem experiências de expansão de consciência. Então, quer dizer, elementos para serem estudados não faltam. Só falta mesmo o interesse para explorar um pouco mais esse campo. Então, muito bem. Quando é perguntado aqui para nós a respeito de se o Espiritismo vai esclarecer as nossas ciências, então vamos analisar aqui um pouquinho a partir de uma visão mais específica para a ciência, né? Então, a ciência localiza a inteligência em processos biológicos, principalmente no cérebro, sem recorrer a conceitos não materiais como o espírito imortal, como Emmanuel colocou para nós. Então, quando nós falamos sobre a base neural da inteligência, então a gente lembra que a nossa inteligência hoje ela é formada por redes de neurônios que vão ali compartilhando e analisando e desenvolvendo ideias que trazem para nós depois o resultado a partir do nosso comportamento, daquilo que nós falamos e tudo mais. Então, a inteligência, medida por testes como o QI, ou avaliada por habilidades cognitivas, está associada ao córtex pré-frontal,
olha só, responsável por funções executivas, no caso, planejamento, tomada de decisões. E as redes neurais, como a rede de modo padrão, que integram informações. Áreas como o hipocampo, que tem ali é responsável pelo armazenamento das memórias, e o córtex parietal, raciocínio espacial, também são cruciais. Então, vamos perceber que o nosso cérebro ele é mapeado para dizer para nós quais são as regiões responsáveis por determinado tipo de comportamento. Mas como isso acontece lá dentro? No caso do hipocampo, por exemplo, que é responsável pela memória, como essa memória é armazenada? Como essa memória ela é acessada? Como nós organizamos tudo isso? Isso não se sabe. Então a gente vê que tudo isso é estimulado, né? Me recordo até de uma cirurgia, né? Que vários vídeos já foram divulgados sobre isso, mas mostrou, por exemplo, uma pessoa que estava fazendo uma cirurgia no cérebro, e aí então fixaram, né, a cabeça dele, abriram a calota craniana para acessar o cérebro. Mas enquanto isso, já que o cérebro ali ele não tem terminações que provocam dor, então ele era estimulado pelos médicos enquanto ele estava acordado tocando um instrumento musical. Então teve o caso ali de alguém que tocava violão, teve o caso de alguém que estava escrevendo alguma coisa, alguém que estava tocando um violino. E conforme os médicos iam estimulando, claro que com a autorização do paciente, já que eles iam aproveitar aquela cirurgia para fazer essa experiência, eles iam estimulando determinada região do cérebro para saber como ele se comportava em termos de consciência, em termos de habilidade motora. Então, se por acaso estimulassem, será que ele pararia de tocar o violino? E isso é interessante, porque hoje a gente tem, por exemplo, a cirurgia do mal de Parkinson, que traz, né, aqueles tremores, aquele descontrole, que conforme vai avançando essa doença, a pessoa se torna realmente quase que incapaz. Ela depende de uma assistência contínua e ampla para suas necessidades mais básicas. Eles conseguiram descobrir no cérebro qual era a região que poderia ser ali anulada para que aquele tipo de comportamento parasse. E foi o que fizeram, cauterizaram uma determinada região e a pessoa parou de tremer. E nesse caso não foi visto como uma cura, mas um tratamento para eliminar ou diminuir os tremores que a pessoa tinha. E tudo isso através do quê? Através dos estudos direto com a peça cérebro, com o órgão cérebro. E para que pudessem desativar essa região do cérebro que provocava esses tremores, havia necessidade de estudar a sua anatomia. Então, tanto a parte motora como a parte cognitiva, tudo isso foi estudado na prática, através exatamente desses exames de imagem ou através dessa análise anatômica ao vivo do paciente. Ou então, claro, analisando também cadáveres, né, que tinham determinados comportamentos, como era o caso que eu comentei com vocês, de estudos de psicopatas dos Estados Unidos que depois de serem executados, o cérebro deles, né, desde que a execução não danificasse o cérebro era estudado para saber qual má formação ou qual tipo de estrutura anatômica provocava aquele tipo de comportamento, um assassino, uma pessoa que tinha ali violências sexuais, etc. Então, quer dizer, tudo é focado no cérebro, como foi o caso que nós conversamos sobre Einstein, por exemplo. Então, no caso de Einstein, o que eles procuraram? Onde está, em qual parte do cérebro está a genialidade dele? E aí, em pesquisas, perceberam que ele tinha estruturas muito mais desenvolvidas e volumosas que permitiam que ele tivesse um comportamento mais, digamos, genial. Mas aí a gente lembra todo, né, que estão estudando a causa como o efeito. Porque, encontrando essas estruturas, diziam que ele era um gênio. Enquanto que, da visão que o Espiritismo traz, é o espírito que utiliza essa estrutura bem desenvolvida para que essa genialidade pudesse se manifestar. Então, enquanto o Espiritismo vê essas alterações no cérebro,
Alterações não no sentido de anomalias, mas no sentido de um desenvolvimento mais profundo. Então, analisavam essa estrutura cerebral como sendo um veículo de comunicação aperfeiçoado que pudesse permitir que o espírito se manifestasse, enquanto que as nossas ciências observam que essas estruturas bem desenvolvidas que era o centro da genialidade. Então é sempre assim que aquilo que eu comentei com vocês, né, que nós vemos hoje as nossas ciências estudando o ser humano dentro de um recipiente fechado, em que tudo que diz respeito ao ser humano se encontra dentro desse recipiente. Para você sair dele, você tem que entrar no campo do espírito. E as nossas ciências não fizeram esse caminho ainda. Então tudo se encontra, a sede da inteligência, as vocações, os transtornos, as habilidades, os valores, tudo se encontra na estrutura anatômica do cérebro. Então, quer dizer, o dia que nós transcendermos essa barreira e começarmos a procurar o princípio inteligente, que pode ser estudado através de observações de fenômenos, como experiências de quase morte, recordações de existências passadas e outros tipos de fenômenos que mostram essa projeção da consciência fora do corpo físico, aí sim nós vamos perceber que existe algo além do cérebro. Que no caso de alguém, por exemplo, que se encontra consciente, vendo determinadas situações, com o seu corpo adormecido, inconsciente, aí vão perceber, bom, aquela consciência estava ativa enquanto o corpo estava inconsciente. Agora, como explicar tudo isso? Né? Por exemplo, né? Vamos lá. Continuando aqui, nós falamos sobre a parte da estrutura da base da rede neural, né? Da base neural da inteligência. Nós temos também fatores genéticos e ambientais. Estudos de gêmeos mostram que a inteligência tem uma componente genética significativa, que é a herdabilidade, né, de cerca de 50% a 80% em adultos. Mas o ambiente, no caso da educação, nutrição, desempenha um papel importante, especialmente na infância. Então, aquele caso em que dois gêmeos idênticos, univitelinos, são separados no período da infância e cada um vive num ambiente diferente, envolvendo educação, nutrição, envolvendo o ambiente social onde ele se encontra. E depois de alguns anos nós voltamos a juntar esses dois e percebendo ali qual foi aquele que mais se desenvolveu. E é percebido que naturalmente é aquele que recebeu condições melhores. Mas por que nós temos então gêmeos com personalidades tão diferentes? Aí vem o enigma também. E mais uma questão relacionada com a consciência e com a inteligência. Embora a neurociência explique muitas funções cognitivas, a origem da consciência subjetiva, como a inteligência se torna sentida, permanece um mistério. Teorias como teoria da informação integrada sugerem que a consciência emerge da integração de informações do cérebro, mas isso não é universalmente aceito. Então, olha só que interessante. Teoria da informação integrada, que é ali que tudo começa, né? Então a ciência hoje ela não considera a possibilidade da sede da inteligência fora do corpo, focando exclusivamente em processos neurobiológicos e rejeitando explicações não testáveis. Então eis aí o que a gente viu, que nós encontramos ainda dependendo de elementos que podem ser testados. O espírito ainda não pode ser testado e, portanto, não pode ser colocado na equação que fala sobre a origem, né, a sede da inteligência e aquilo que constitui a personalidade humana. Mais uma questão, avançando um pouco mais. Questão 49. Ainda não, né? Mas chegará o momento. Essa questão 49, né? Como devemos conceituar o sonho? Por acaso nós estudamos recentemente no Livro dos Espíritos, na Emancipação da Alma, no capítulo 7,
E um dos itens que nós estudamos foi exatamente o sonho. O sono e o sonho. E já exploramos bastante, né? Mas vamos lá. Que aqui então essa pergunta, como ela é mais atualizada comparado com aquilo que Kardec trouxe, vamos ver qual que vai ser aqui a explicação de Emmanuel para nós. Na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa de situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Então aqui, Emmanuel trazendo para nós aquilo que a ciência nos oferece, né? Que na maioria das vezes o sonho é uma atividade reflexa das atividades psicológicas do dia a dia. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando o encarnado em temporária liberdade pode receber a palavra e a influência direta de seus amigos e orientadores do plano invisível. Então Emmanuel reforçou aquilo que os espíritos da codificação apresentaram para nós. Mas vamos lá tentar compreender o que a ciência hoje fala para nós a esse respeito. A ciência define os sonhos como atividades cerebrais durante o sono, especialmente na fase REM, né, que é o movimento rápido dos olhos, aquela fase mais profunda, né, quando o indivíduo está adormecido numa fase mais profunda, com funções biológicas e psicológicas bem estudadas. Então, primeiro item, neurobiologia dos sonhos. Durante o sono REM, o cérebro ativa regiões como o córtex pré-frontal, amígdala e hipocampo, processando memórias e emoções. Lembrando, né, que essa definição de regiões em atividade no cérebro, tudo isso foi comprovado através de exames. A gente vai lembrar sempre que aqui em São Paulo nós temos, na Universidade de São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, o Instituto do Sono, que estuda faz não apenas essas pesquisas, mas também estuda distúrbios do sono, né? Terror noturno, paralisia cerebral, sonambulismo, dentre outros, né? Então isso é estudado para saber, quando o indivíduo está sonhando, qual parte do seu cérebro é ativada. Então tem que ser alguém que dorme muito profundamente para que possa ser estudado durante esse período, né? Porque para quem tem sono leve, né? Qualquer mexidinha naqueles eletrônios, a apneia do sono, por exemplo, né? Então, vários desses distúrbios, mas não somente os distúrbios, mas as pesquisas relacionadas sobre as atividades cerebrais durante esse período. Então, avançando um pouco mais, a teoria da ativação-síntese sugere que os sonhos resultam da tentativa do cérebro de interpretar sinais aleatórios do tronco encefálico. Funções dos sonhos. Estudos indicam que os sonhos ajudam na consolidação de memórias, resolução de problemas e regulação emocional. Por exemplo, experimentos mostram que o sono melhora o aprendizado de tarefas complexas. Então a gente viu que o modo hoje como os sonhos são entendidos, exatamente isso, tem essas funções de organização. Fenômenos premonitórios e sonambulismo. Não há evidências científicas robustas para sonhos premonitórios. O sonambulismo, por sua vez, ocorre em fases de sono não REM, no caso sono profundo, e é explicado por ativações parciais do córtex motor, sem envolvimento de entidades externas. Sonhos lúcidos nos quais o indivíduo controla o sonho
são estudados como estado de consciência híbrida, mas não como em liberdade do espírito. A ciência concebe os sonhos como processos neurofisiológicos, sem considerar explicações sobrenaturais ou comunicações espirituais. Né? Então, naturalmente, como a gente já falou, se não há o reconhecimento do espírito como sendo um elemento concreto na natureza, digamos assim, nada que decorre do espírito pode ser reconhecido. Então, sonhos, fenômenos de expansão da consciência, reencarnação, estado de quase morte. O elemento principal é o espírito. Sem o espírito, o resto tudo são mistérios e especulações. Então, e por último aqui agora, para a gente finalizar, questão 50. A vocação é uma lembrança das existências passadas? A gente já viu isso também, Kardec fala sobre vocações, habilidades, né, e os espíritos esclarecem que tudo isso é resultado exatamente, né, das experiências que o espírito vai adquirindo no decorrer da sua trajetória evolutiva. E aqui Emmanuel reforça também, né, além, claro, né, das experiências que ele vai adquirindo e das influências que ele recebe do meio. Chegamos até a falar sobre isso aqui mesmo, né, na parte de hereditariedade, aqui na seção de biologia, quando falava sobre não foi na Revista Espírita, hereditariedade espiritual, foi isso que nós estudamos, né? E lá então foi perguntado, né, foi comentado, né, por um leitor da revista, a respeito disso, né, que essa hereditariedade do espírito está relacionada com a hereditariedade que acontece no mundo. Por exemplo, famílias que têm ali uma determinada área de profissão, é natural que os filhos, que os descendentes recebam dessa influência e seguem esse mesmo caminho. Médicos têm filhos que são médicos, músicos têm filhos que são músicos. É pela influência do meio? Por que exatamente isso? Então, tudo isso foi explicado para nós, que sim, existe essa influência, mas também nós não devemos e não podemos desconsiderar a parte do espírito que se junta exatamente naquele ambiente para dar desenvolvimento, para dar sequência, né, no seu desenvolvimento espiritual. Então aqui, a vocação é uma lembrança das existências passadas? A vocação é o impulso natural, oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Suas características nas disposições infantis são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Aqui ele está falando para nós a respeito daqueles vídeos que nós vemos de crianças que apresentam grandes habilidades. Geralmente a gente sempre foca muito mais no lado intelectual do que no lado moral. Porque o lado intelectual vai mostrar sempre aquela criança de 3 anos de idade que tem habilidades no piano, aquela outra criança que escreve poesias com 5 anos de idade, aquela criança que fala outros idiomas com muita facilidade. Agora tem a parte moral também, que nesse caso ela é mais abstrata, né? Para mostrar que é uma criança boazinha. Será que ela vai ser um adulto bonzinho também? Uma criança que é generosa, caridosa, ela vai ser também um adulto caridoso? Então isso é menos palpável para fins de observação. Mas no caso da vocação, no que diz respeito a essas habilidades, nós temos a visão então que o Espiritismo traz, falando exatamente que são experiências acumuladas pelo Espírito nas suas existências anteriores. E aqui o que a ciência traz para nós? A ciência explica a vocação como o resultado de fatores genéticos, ambientais e experiência de vida, sem qualquer referência a vidas passadas. No caso da genética e do temperamento, né? Traços de personalidade, como extroversão ou abertura a novas experiências, influenciam inclinações profissionais. Genes associados à dopamina, por exemplo, podem predispor
a interesses criativos ou analíticos. No caso do ambiente e aprendizado, as exposições a atividades na infância, música, esportes, ciências, molda preferências e habilidades. A teoria da autoeficácia de Bandura sugere que a confiança em certas áreas reforça a vocação. E aí vem a parte da epigenética, que é exatamente a influência do meio que vai provocando alterações no seu DNA. Alterações epigenéticas que regulam a expressão genética, sem alterar o DNA, sem alterar, podem transmitir influências de gerações anteriores. Por exemplo, estresses do pai afetando filhos, mas isso é limitado a uma ou duas gerações e não implica memórias de existências passadas. A ciência rejeita a ideia da reencarnação, pois não há evidências empíricas de memórias de vidas anteriores. Relatos de memórias reencarnatórias, como os estudados por Ian Stevenson, são frequentemente atribuídos a coincidências, sugestão ou vieses culturais. Então, quer dizer, por mais, até comentei com vocês sobre o canal Discovery, que traz para nós aquele documentário, Meu Filho... como é que é o nome daquele documentário? Não é Minha Vida em Outra Vida, isso aí é da Shirley MacLaine, é um filme documentário dela. É Meu Filho em Outro Filho, eu acho que esse é o nome do documentário, mas traz para nós ali uma dramatização sobre relatos verídicos de crianças, principalmente, ou pessoas adultas, mas geralmente crianças, que trazem lembranças de existências anteriores, lembranças positivas ou negativas. E depois ali o documentário procura estudar, explorar se aquilo que é relatado pela criança são apenas ali informações soltas ou se isso tem algum fundamento. E muitas ali que são impressionantes até, trazem ali algo muito concreto. Então a gente já teve até, inclusive na Índia principalmente, crianças que falavam sobre lugares, nomes, fatos, e depois as pessoas vão comprovar, e aí percebem que isso está claramente, é um fato, e a pergunta fica um mistério, como é que aquela criança sabia de tudo isso? Marcas de nascença, é a mesma coisa também cai nesse mesmo campo de não ter nada palpável, é sempre campo de especulações. Embora o Espiritismo tenha para nós ali elementos que possam ser observados, enquanto os OVNIs tem ali aquelas fotografias, relatos de contatos imediatos, principalmente de terceiro grau, que são aqueles mais claros, mas tudo também ali no campo da especulação e muitas vezes até da fantasia. Carl Sagan falava sobre isso no seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele fala sobre os demônios, da ignorância, da fantasia e tudo mais. Ele critica muito os valores que dão, que atribuem a depoimentos de pessoas que alegam terem sido abduzidas. Então, enfim, infelizmente ali misturado com a realidade, nós temos muita fantasia, o que dificulta cada vez mais o aprofundamento nessas pesquisas. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui então na questão número 50, e temos 51, 52, 53, e finalizamos essa parte da psicologia, e depois vamos para a sociologia, que é o último item dessa primeira parte, que vai trazer para nós aqui uma visão a respeito do comportamento, da construção de uma sociedade a partir da visão espiritual. Inclusive nós teremos lá no nosso livro